Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrado por ter sido convidado para estar aqui esta noite. Então, nada melhor do que estar com os pacientes, eu poder estar com os pacientes, suas famílias, nossos colegas. Eu adoro poder passar esse tempo com meu colega. Então, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Um dos grandes desafios que nós temos. Eu vou tentar falar diretamente sobre as questões que já foram publicadas e eu posso dizer para vocês, poder conversar com vocês, o que nós precisamos fazer é pensar sobre a experiência que nós tivemos, sobre o que já ocorreu. Então eu vou tentar compartilhar com vocês, eu não sei se... Alguém pode me dizer se o vídeo está sendo mostrado corretamente? Sim? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, isso é baseado em situações experimentais, situações onde já houve experiência, também baseado sobre o que nós podemos inferir, sobre o que nós vemos, e nós temos alguns dados e outras formas de doenças neurogastroenterológicas. Então, estou feliz de poder também compartilhar e passar esse dia com a Zoe Davidson, e ela também tem vários aspectos para poder cobrir sobre essas questões nutricionais e as abordagens de dietas que nós temos, em que vocês podem ver, nós podemos ver em pessoas jovens com Duchenne. Então eu vou deixar essa parte específica para a Zoe, mas essa é uma função complementar dos colegas e da nossa equipe quando nós falamos do mesmo paciente. De algumas formas, tudo que eu vou dizer para vocês está baseado aqui em um trabalho de equipe. Desculpe meu cachorro, eu acho que ele já sabe o que está acontecendo. Está feliz que eu estou em Londres. Então, esse aqui é um trabalho de equipe, não é um trabalho meu unicamente. Eu estou apresentando aqui esses slides iniciais porque eu acredito que eles podem ajudar, mas talvez ao mesmo tempo não, porque talvez vocês não estejam familiarizados com esse tipo de coisa, essas questões que nós estamos vendo aqui, ou que vamos ver aqui. Então, essa é parte da ideia de que as famílias sejam a parte principal do cuidado dessa abordagem de tudo que ocorre com os pacientes. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que tudo está interligado, tudo está sobreposto. E a causa é porque nós temos aspectos de corticoides, da administração desses corticoides, a questão da fala, glutição, nutrição, a questão pulmonar, cardíaca, físico-social, tudo isso está conectado e sobrepostos, mas ponto a ponto, o fato é de que há evidências e intervenções que nós podemos fazer. Eu espero, e eu acho que outra coisa que nós podemos fazer e mostrar nesse documento é dar uma noção de que a ideia é que nós precisamos controlar o peso de acordo com a idade. Então, são aspectos que nós precisamos tratar e que estão vinculados ao peso. Eu gostaria de fazer aqui uma viagem pelo trato gastrointestinal para poder mostrar as ocorrências comuns e o que nós podemos fazer sobre isso. E eu acho que vocês já estão familiarizados com esses dois slides de fisiologia, mas eu acho que é interessante vocês saberem como o corpo funciona. Mas há alguns mistérios aqui que nós precisamos desvendar e algumas coisas também podem ocorrer. E há algo mágico que ocorre desde o começo até o final da digestão e que tem um trabalho duro que ocorre no meio de tudo isso. É como uma máquina de lavar, para poder limpar as coisas e ter as coisas prontas para que elas saiam da máquina de lavar. E as partes mecânicas, e para mim um dos pontos fundamentais de tudo isso é que você precisa ter um controle extremo de tudo o que acontece. Se você olhar apenas esses fluidos, esse é um panorama geral de como as coisas ocorrem. Isso foi feito há 8 anos atrás, mas nós precisamos ter essa habilidade de poder regular os fluidos. Isso ajuda muito. Há muitas formas de vocês verem como esses fluidos entram no nosso intestino, no nosso sistema. Nós temos 10 litros de líquido que são produzidos durante o dia.
Então, estes 10 litros aqui, que estão entre comida, bebida, saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático. Então, se algo dá errado, você vai ter mais constipação, mais diarreia. Uma vez que nós compreendemos mais essas questões específicas, particulares do líquido do nosso corpo, vai ficar tudo mais fácil e nós vamos ver que são pequenas frações, pequenas quantidades de alguns minerais que estão envolvidos aqui e gramas de proteínas e carboidratos que são ingeridos. Então, há situações de controle extremo. Eu acredito que o propósito dessa apresentação aqui é fazer com que todos nós pensemos sobre 4 coisas que nós precisamos pensar quando nós falamos de assistência. Logicamente, nós temos a perda de peso não intencional menos de 10%, que fica ao redor de 8, 10%, e nós precisamos fazer acompanhamento disso, não de maneira excessiva, mas nós precisamos prestar atenção nisso. Então vamos continuar. Eu estou falando apenas disso para que a gente possa fazer essa manutenção do peso que é necessário. Então, se isso está muito abaixo do normal, a gente precisa prestar ainda mais atenção no momento das refeições. Se as refeições estão levando... Normalmente elas têm que levar entre 20 e 30 minutos. Eu acho que a gente está baseado em rotinas, em hábitos. Mas se levam mais tempo do que isso, é uma característica de que a digestão está lenta. Então pode haver uma falha também aqui. Nessa parte da garganta onde o alimento vai passar. Então aqui pode haver uma falha e novamente esse excesso que nós podemos ter aqui. Mas pode haver também uma mudança na voz. É lógico que nós temos as questões respiratórias, mas pode haver a questão da baba, a questão da voz, dessa mutação da voz, essa voz úmida, e a gente talvez precise fazer uma aspiração que seja necessária. Ou pode haver um declínio na função pulmonar. Na minha experiência de adultos que eu tenho visto que tem refluxo, esse refluxo é uma parte bem frequente das mudanças abdominais que nós vemos e também nos pulmões, de acordo à posição em que a pessoa está sentada. E tudo isso contribui aos problemas e ao desenvolvimento de problemas gastroenterológicos. Também no pulmão esse conteúdo pode ser comida, esse conteúdo pode ser ácido. Eu gostaria de ser um pouco generalista aqui na questão da nutrição, da terapia de nutrição, quais são os objetivos de tudo isso. Porque nós precisamos de conclusões nesse equilíbrio. Nós precisamos saber o que ocorre se há problema de nutrição. E a minha experiência em Duchenne é quando o paciente já não tem esses problemas com nutrição, mas eles têm alimentação restritiva, eles têm comportamentos alimentares restritivos e vai se tornando cada vez mais e mais fixo, e isso vai se tornando vai tornando eles cada vez mais resistentes a essa variação alimentar. Essa alimentação começa a ficar cada vez mais básica e sem variedade. E é lógico que nós queremos evitar as complicações da má nutrição, mas a comida, a nutrição, todos eles estão vinculados para poder melhorar o trato intestinal. Há outra questão também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a saúde e as doenças neuromusculares. Nós ainda não fizemos esses testes em ninguém fora da nossa pesquisa, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui a máquina de lavar que vocês têm dentro da garganta. Aqui no trato gástrico. Então esse aqui foi um estudo feito sob a minha supervisão. Nós temos o intestino e aqui nós vemos essa pressão
está numa parte importante do cólon. Então, há duas estratégias de pressão aqui, que é feito em um dia, 6 horas de um dia e 2 horas de outro dia. O que nós podemos ver aqui em um homem jovem, saudável, nós temos ondas de contração, essas colunas verdes, onde nós vemos aqui as fezes, o movimento das fezes, que vem para o reto, às vezes um pouco mais curto, às vezes maior, às vezes nós vemos traços de contração, pode ser depois do almoço, depois do jantar e depois do café da manhã. Em uma pessoa saudável, como quando você vai dormir no meio da noite, você vê que está tudo escuro e apenas algumas contrações retrógradas. Algumas coisas vão seguir adiante nesse homem jovem saudável, 1, 2 vezes ao dia. Ele tem movimentação intestinal depois do café da manhã. Todas essas contrações estão mostradas aqui. Claro que ele tem conteúdo aqui. E depois ele tem outra contração depois do almoço, como vocês podem ver o que acontece na saúde, numa pessoa saudável. E aí que você tem um paciente aqui embaixo, eu vou mostrar aqui um paciente com distrofia, o mesmo período com 24 horas, o mesmo horário de 2 de um dia a 2 da tarde do outro dia. Os traços são completamente diferentes. Não há peristases, não há contrações, apenas algumas poucas colunas verdes. Vocês podem ver que há muito refluxo, eles puxam o alimento de volta. À noite eles continuam com esse movimento. Então, isso reflete os problemas de desafios que os pacientes jovens com Duchenne têm com doença muscular. O problema que eles têm porque eles não coordenam essa contração dos músculos dessa parte do intestino. Porque é o que tradicionalmente não deveria estar envolvido, mas está envolvido nesse processo. Então, agora, se nós passamos por esse processo, nós temos essa questão da aglutição normal, que é complexa. Eu não vou detalhar aqui muito esse slide aqui, mas a ideia aqui é fechar uma parte, abrir outra parte, passar para o intestino, ter a respiração. Algumas vezes nós fazemos isso muito bem, algumas vezes nós temos uma inflexão, às vezes nós temos uma constipação, às vezes faz isso quando está sentado, às vezes a gente faz isso quando com bases sólidas, às vezes com bases líquidas. É complicado medir isso, mas nós fazemos isso naturalmente, como nós vemos como isso é complicado e da maneira fácil como a gente acha que é, e como o nosso sistema é complicado, a gente começa a perceber o custo que tudo isso tem para o nosso corpo e qual o prejuízo quando tudo isso para de funcionar. Mas a gente precisa compreender o mecanismo de eglutição. A gente precisa aqui ver a tolerância, a alta tolerância que tem principalmente em jovens, com catéter, principalmente para poder fazer tudo isso. A gente pode medir a pressão, onde nós podemos vir aqui, vem pelo nariz, e aí a gente pode analisar onde está o problema exatamente. Vem aqui pela garganta, se está no meio da garganta, se está no começo, se é uma questão do esôfago, esofágica, se tem um refluxo que está fazendo com que as coisas tenham menos contrações, se isso está sendo feito de forma correta ou não. E para nossa surpresa, nós fizemos isso com alguns pacientes de Duchenne e nós encontramos algumas desordens que nós não estávamos esperando encontrar. É uma condição rara o que nós encontramos, que eles tivessem acolásia. E nós fizemos o tratamento com endoscopia numa válvula específica, e aí nós conseguimos fazer um diagnóstico através desse tipo de teste, para dessa forma poder ter esse tratamento. E isso é uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, que é algo bastante óbvio, mas que vocês podem ver que algumas coisas que você pensava, meu filho também tem esse problema, então provavelmente seja a mesma coisa, mas na verdade, e você está pensando em excesso, porque uma pessoa ter Duchenne não quer dizer que ele vai ter todas essas coisas. Então, nem tudo é uma complicação. É melhor ter um diagnóstico para poder ter essa simplificação. Mas muitas vezes os médicos são os culpados por colocar isso na cabeça dos pais. E os cuidadores também costumam fazer isso. Eu acredito que uma das coisas que eu quero mostrar aqui para vocês é esse slide, que é o que eu acredito que é um ponto bastante importante. Há pacientes que estão com baixo peso
e que experimentaram aqui alguns desses detalhes. Há pacientes que reduziram aqui o NMD. Eu também gostaria de explicar para vocês um outro ponto. Sintomas no abdômen que ocorrem pela ingestão da comida. Isso não necessariamente significa que ele tem intolerância à comida. A intolerância está na garganta. Nós sabemos quando algo ocorreu, se a pessoa vai ter tolerância ou não a um alimento. Basta dar o alimento para a pessoa. E aí depois nós fazemos a mesma comida, a mesma caloria, oferecemos a mesma coisa para pessoas diferentes. Então a verdadeira intolerância à comida é muito, mas muito rara mesmo. As pessoas acham que elas têm alergia a champignon, por exemplo, a cogumelo. Mas a gente pega e dá o cogumelo para ela triturado pelo tubo. Não tem nenhum tipo de reação alérgica. Então a causa desses sintomas que tem alergia ou intolerância é o resultado de uma mudança progressiva do comportamento alimentar. E há padrões que terminam nesse tipo de problema, nesse tipo de restrição alimentar que acaba exacerbando toda essa situação. Eu vou deixar a nutrição aqui para Zoe, mas eu vou falar sobre essa foto aqui. Essa é uma foto que eu achei bastante emblemática. São coisas que podem ser encontradas em adultos, crianças, pacientes com Duchenne ou não. O meu filho tem, eu tenho. Esse sintoma de estar estufado, cheio. Isso está relacionado ao alongamento das paredes abdominais. Nós sabemos que isso não ocorre em muitas pessoas, mas quando você se sente assim, como esse sapinho, você pode fazer um MRI e muitas vezes é sinal de gases. Isso quer dizer que as paredes abdominais estão perdendo tensão e não conseguem reter aquele fluxo. E é por isso que ocorre esse estiramento muscular para cima e para baixo. Uma das coisas que nós podemos ver algumas vezes quando nós encontramos pacientes que nós chamamos de pequenos intestinos, é que nós temos o intestino e aí nós vemos as contrações anormais. Durante essas contrações anormais, nós podemos ver outras contrações do intestino. E aí nós temos entre 7 e 8 metros de tubo intestinal aqui. É a parte mais longa desse intestino, de 5 metros. Então, isso é uma parte do seu intestino. Isso é o que pode causar os gases. Mas isso não ocorre de uma forma normal, porque isso pode ocorrer em outros aspectos também. Não ocorre. Então, o intestino pode manter isso. Isso aqui é um lindo ambiente para as bactérias, para ficarem aqui, dentro da nossa barriga, em todo o nosso movimento. Vai reduzir o movimento e, além do mais, você vai ter um lugar perfeito para o crescimento de bactérias. E nós podemos crescer e analisar os testes, rodar testes para analisar os tipos de substratos, de comidas e medir aqui todas as substâncias e todas as bactérias que estão presentes. Isso é um teste que não é invasivo, não é preciso, perfeitamente preciso, mas é um teste muito bom e é uma ideia de teste que pode ser feito. Ele pode talvez não ser preciso para uma população, mas ele é preciso para um indivíduo específico. Aqui nós vemos o que nós chamamos de uma curva normal, uma curva como essa aqui, onde algo mudou para esse tipo de curva fisiológica para essa curva verdadeira. O que nos mostra é que esse aqui é um medidor original e que uma pessoa saudável, eu e você, nós vamos ter 2 ao redor de 80 e nós vamos ter aqui uma produção alta, mas para algumas pessoas com crescimento de bactérias maior, porque essas bactérias estão alojadas no intestino, ou elas podem estar na alimentação também, elas se instalam ali. Então, este é um resultado positivo verdadeiro.
E se você mudar daqui para aqui, essa pessoa jovem, nós podemos tratar isso e há alguns riscos de tratamento. Há tratamentos antigos que nós temos ainda disponíveis hoje em dia como antibióticos genéricos, como o rifaximin para o SIBO, que pode também dar problemas no fígado. Desculpe, dar problemas no rim. Então vocês podem ver o curso da doença. Isso aqui mostra a má absorção de lactose. Eu coloquei esses números aqui para vocês, porque ainda que 1 a cada 5 pessoas tenha essa má absorção de lactose, a verdade é que isso envolve apenas 1% da população mundial. Então isso quer dizer que a maioria das pessoas não tem. E a maioria das pessoas pode apresentar intolerância à lactose. Vamos ver aqui na África subsaariana e parte da África Central. E nessa população aqui, ou se você tem origem nessa família originária dessa parte do mundo, você pode ver que você tem um grau de má absorção de lactose, mas principalmente em pacientes caucasianos. Mas é mais comum encontrar neles, em outras pessoas sim, mas é mais comum nos caucasianos que pertencem a essas regiões. Mas a exclusão de lactose geralmente não tem muito sucesso. Então muitas pessoas acreditam que é intolerante à lactose, mas na verdade não tem intolerância à lactose. Porque para você ter isso, você precisa ter muita lactose no seu dia. Então se você observar tudo isso aqui, o que as pessoas consomem normalmente durante o dia, a real tolerância à lactose não aguentaria isso aqui. Este aqui é outro slide para poder identificar a constipação. Esse é um trabalho de grupo que nós fizemos, onde nós tentamos classificar todos os pacientes com questões neuromusculares, náusea, vômito, refluxo, dor gástricas. O que nós vemos nessas colunas verticais aqui, nós temos todos os tratamentos. E o que eu quero mostrar é esse aqui, ó. A primeira linha de avaliação de todos os pacientes, todos eles tinham grau de constipação. Porque a constipação não se apresenta somente como constipação, ela também pode apresentar diarreia. Mas isso pode ser causa de dor abdominal, de refluxo, náusea e vômito. Então é muito, muito importante considerar todas essas coisas antes de fazermos uma investigação em pessoas jovens e antes de fazer testes invasivos. E para mim a constipação é muito fácil de explicar. Para poder fazer um trabalho intestinal, nós temos nossos mecanismos. O intestino precisa estar cheio, você precisa saber que ele está cheio, ter essa sensação de intestino estar cheio, você precisa apertar o tubo para poder sair o conteúdo do intestino. Você precisa eliminar esse conteúdo quando você faz a contração, quando os seus músculos relaxam. Se você vê que a pasta de dente não sai, você faz o quê? Você vai apertar, apertar, até você conseguir um pouquinho daquela pasta de dente, não é? E aí você vai ter a consistência do que está ali dentro. Se está muito difícil para sair ou se está saindo facilmente o que você tem no seu intestino. Isso é uma analogia para vocês entenderem como a gente pode traduzir. A gente pode trazer isso para a nossa vida real. Isso significa que nós precisamos pensar em ter a coordenação do trânsito do fluxo gastrointestinal. E na minha experiência mostra que eles podem sentir isso aqui. Esse diário ajuda muito. A memória vai ajudar que eles digam o que aconteceu recentemente, o que é mais dramático. Não é contar uma história, mas dizer exatamente. Você pode dizer quando você teve uma diarreia, você vai saber quando. E isso vai ajudar um pouco para poder mostrar qual é o padrão, se precisa de medicação, mudar os hábitos de comida ou se passou por situação de estresse. E outro aspecto que nós normalmente não fazemos, mas que nós sabemos que afeta, é a incontinência. FI. E isso é um grande problema para os pacientes com Duchenne. E alguns pais realmente ficam em pânico com isso.
Mas nós precisamos falar sobre isso, precisamos discutir sobre isso. É um campo que nós precisamos falar se é um problema familiar, mas há muitas coisas que podem ser feitas para poder controlar e conter. Há aparelhos para poder ajudar a controlar isso. Nós podemos focar em como os músculos daquela região funcionam. Precisamos ver se nós temos contração intestinal. E para o tratamento, nós temos aqui uma amostra do tratamento que nós temos, mas também ajuda a identificar as doenças gástricas. Nós temos parâmetros que algumas vezes nós temos terapias que não são tão invasivas, e em vermelho estão as terapias mais agressivas. Então, a maioria das pessoas que procuram por terapia, elas procuram por terapia que está em verde: estimulação digital, supositórios, dieta, fluido, alteração do estilo de vida, laxantes. Há coisas que podem ser feitas, há coisas específicas que podem ser feitas para poder saber como utilizar, há coisas que nós podemos ajudar no processo, e há coisas que nós podemos fazer que podem resolver apenas com massagem abdominal. O ponto que eu quero chegar é que nós podemos pensar na constipação não apenas por uma razão, mas nesse ponto de vista que eu tenho, é algo completamente diferente. Não é uma questão de apertar o tubo, não é relaxar os músculos anais. Há muitas coisas que podem ser feitas, e uma das coisas é que nós precisamos saber se essa diarreia é apenas um episódio, se ela é frequente, se é uma urgência, se fica difícil para esvaziar o intestino. Nós precisamos saber o número de coisas. E o que nós fazemos nessa terapia depende muito das outras coisas. Você não pode utilizar um laxante, porque dizer esse é meu laxante favorito. Vocês veem meninos com Duchenne utilizando laxantes e utilizando essa terapia de laxante. Ah, é porque esse laxante não funciona para mim, eu vou utilizar esse outro. Não é disso que se trata. Talvez eles estejam tomando o laxante errado, talvez estejam utilizando o estimulante errado. Então nós precisamos pensar com muito cuidado sobre isso. Eu sempre encorajo médicos que tratam de pacientes com Duchenne para que eles pensem e conversem com seus colegas e experts e membros da família. E além disso, nós vemos nesse slide aqui, nós vemos que nós temos várias drogas que vieram para ajudar. Aqui nós temos a flora intestinal, mas nem muitas pessoas podem ajudar essas novas drogas que trabalham aqui nessa massa intestinal e nos receptores que nós temos no intestino. E se você está tendo outro movimento, utilizando drogas para dor, ou clorido, ou canal de clorido, então todas essas coisas podem ajudar, e nós podemos utilizar muitas outras coisas, mas de forma específica para cada pessoa. Então a terapia age nessa área. Existem esses equipamentos que foram desenvolvidos, algumas pessoas utilizam, outras não, para poder permitir que eles tenham esse movimento intestinal. Aqui nós temos um simples cone que pode ser utilizado com catéter, mas é um aparelho conectado a um tubo com um reservatório que você tem aqui e uma bombinha. Mas nós temos uma gama de aparelhos que estão disponíveis, porque pode utilizar isso em casa, seja no banheiro, numa cadeira, para poder otimizar isso. Nós, como pessoas saudáveis, nós podemos ver aqui que esse aqui é o nosso intestino. Nós temos o antes das fezes, antes da irrigação. Vocês podem ver que tem uma irrigação. E aqui a saída das fezes. E os pacientes que têm uma doença muscular, um problema espinal, vocês veem como funciona. Antes da irrigação, como você irriga essa área, vocês podem ver toda a quantidade aqui. Então é melhor em um indivíduo saudável, porque você vê toda a parte esquerda do cólon. Então você pode ver a quantidade de irrigação e como isso funciona. Então eu quero deixar aqui ideias para vocês sobre a evacuação e incontinência. E
tudo isso depende da maneira como isso é administrado, se vai ser feito sob medida. O tratamento precisa ser feito sob medida. A questão das intervenções. E principalmente nós precisamos ver os trabalhos que foram apresentados aqui para os pacientes de Duchenne. Há coisas que nós precisamos saber, há coisas que já existem, que nós já sabemos, que podem nos ajudar também nessa parte de pandemia, que colocou tudo de uma forma diferente e nos fez estudar um pouco mais para saber como isso ocorre. Isso também pode ser útil para algumas famílias. O que os pais estão procurando, nós sempre fazemos isso, fazemos aquilo, mas há coisas que nós não podemos fazer, que precisam ser feitas por médicos e enfermeiros. Também vou deixar algumas perguntas para a Zoe, para que ela possa responder. E eu acho que a transição realmente é um problema à medida que a gente vai saindo da adolescência para a vida adulta e vem os padrões de dieta, movimentação do intestino, essa fase de transição. E uma das perguntas que permanece entre nós é se deve haver uma intervenção precoce ou não. A gente precisa melhorar a questão cardíaca para poder melhorar essa função também, sobre o desenvolvimento desses padrões. Então, eu espero que eu tenha conseguido dar um panorama geral para todos vocês. E eu fico disponível aqui para responder as perguntas.